Bom dia, Marano, bom dia para você em Garanhuns. Agora 10 horas e 54 minutos. Estamos recebendo aqui hoje, né, dois importantes representantes do Rotary Internacional. A governadora do Distrito 4500, Emanuele Barreto, responsável aí por 75 clubes distribuídos entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E o presidente do Rotary Clube Garanhuns, Dr. Stanley Correia. Vamos conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela instituição, os projetos sociais e os desafios para ampliar o voluntariado em nossa região. Emanuele, seja bem-vinda a Garanhuns. Muito bom dia, tudo bom? Opa, muito obrigada pelo Agora espaço. sim, agora tá legal. Bom dia, Bom dia aos ouvintes, obrigada pelo espaço, por nos recebermos aqui, né? Rotary é uma organização assim com mais de 100 anos. Eu costumo dizer que é uma multinacional, multinacional do bem, que traz as pessoas pensando em trabalhar a paz, fomentar a paz, que eu acho que nos dias de hoje é o que a gente está mais precisando, né? E esse é o nosso objetivo. É verdade, como isso faz bem, né? Você vê que ela falando assim, o entusiasmo, a felicidade, que coisa boa. Também o Dr. Stanley Correia, tudo bom? Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Tony. Muito obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui. Pronto, para começar, né? Vamos começar conversando um pouquinho com a Emanuele. Fala um pouquinho pra gente, explique aos nossos ouvintes aqui o que o Rotary Internacional, né? O que é a importância dele, qual a missão, como é que foi a origem também, né? Muita gente conhece de nome, mas não conhece de essência. Vamos lá. O Rotary foi criado em 1905, quando reuniu 4 empresários, certo? Era em plena crise americana e não se sabia, né? Naquela época não tinha internet, não tinha nada, então a gente não sabia em quem confiar comercialmente, empresarialmente. Então se reuniram como amigos, fomentaram a amizade e o profissionalismo, e com isso começaram a se indicar. Realmente, Rotary é a maior rede de relacionamento mundial. Então, eles começaram a se indicar e, com o fruto desses encontros, começaram a surgir os trabalhos sociais e disseram, vamos começar a mudar com o que nós sabemos e com o tempo que temos, ajudar a comunidade a crescer, a fomentar, intensificar, incentivar o profissionalismo, certo? A ética profissional e, claro, com um planejamento, com base num planejamento estratégico, porque como fazemos parte de uma organização mundial, ele trabalha bastante o planejamento de 3, 5, 10 anos. Então, Rotary é fundamental isso. E como lema é dar de si sem pensar em si, além de pensar em si. Então, a gente quer transformar a comunidade e, através da transformação da comunidade, a gente transforma nós mesmos, né? Isso eu digo, em todas as idades, tem Rotary para criança, para adolescente, para jovens profissionais. Estamos aqui exatamente para isso, para fomentar a família, convidar pessoas que tenham curiosidade, né? E Rotary tem vários programas, são 7 áreas que a gente trabalha mundialmente. Desde da saúde materno-infantil, água potável, prevenção de doenças, meio ambiente, saúde mental, todas essas áreas. São 7 áreas diferentes, desenvolvimento econômico. Todas essas áreas a gente trabalha ajuda a comunidade a fomentar isso, a trabalhar, a mudar, a prosperar nessas áreas. A sua missão é muito grande, né? 75 clubes, né? Como é que se divide, né? Entre 3 estados e também qual aprendizado que isso deixa pessoalmente? Olha, eu posso falar assim de mim. Eu entrei no Rotary há mais de 30 anos. Eu entrei na família rotária através do Interact. Que o Interact são os meninos a partir de 14 anos, de 14 a 18, que se reúnem e é como se fosse uma mini empresa, um mini clube que começa a planejar e trabalhar com
a capacidade deles, claro, com a supervisão sempre de um rotariano, um adulto, a gente começava a se reunir. Eu participei do programa de intercâmbio do Rotary e fui passar 1 ano nos Estados Unidos. Com isso, eu digo que foi melhor do que qualquer universidade. Transformou literalmente. Eu acho que eu conheci o Rotary na minha essência mesmo, na essência. E contagiou, né? Naquela época eu era uma criança, uma adolescente, e me mostrou que o mundo, tudo você é capaz de fazer qualquer coisa, né? É sonhar. Que os limites estavam além das nossas fronteiras, que a nossa rede de contato é praticamente o nosso alicerce, né? Então o Rotary nos deu isso, me deu isso. Quando eu voltei do intercâmbio, eu ingressei na família do Rotaract, cresci no Rotaract. E quando eu digo assim, quando eu me tornei mãe, eu disse, não, agora tá na hora de tornar rotariana. E desde 99 que eu sou rotariana. Minha mãe foi governadora do distrito há 21 anos atrás. E há 21 anos atrás eu acho que eu comecei a sonhar com esse desafio de estar à frente do distrito. Foram 21 anos sonhando, porque segundo meu pai dizia assim, a gente só aprende a fazer quando a gente faz, né? Quando terminou o ano da governadoria dela, ele olhou e fez, agora a gente já sabe fazer. Aí eu comecei a sonhar, conhecer o nosso distrito, conhecer o interior de Pernambuco, Garanhuns mesmo, eu nunca tinha estado aqui, é linda a cidade. Obrigado em nome de todos, viu? Obrigada. A gente já conheceu alguns projetos. Aí na verdade, os braços do Rotary na comunidade, quem faz realmente as ações são os clubes. Aqui em Garanhuns, a gente tem clubes maravilhosos, super atuantes, rotarianos, assim, de nos orgulhar. Certo? E é isso, a gente veio para cá hoje para passar o dia com eles, conhecendo os projetos. Stanley está assumindo junto o ano rotário americano. O ano rotário, ele começa com base no ano americano, que começa em julho e vai até junho. Então, a nossa gestão começando agora em julho, eu na governadoria, que é praticamente é a motivação, é onde a gente dá as metas, a gente é o elo de ligação com a multinacional, com o Rotary Internacional, que faz parceria com vários países. Então, é quase que pegar os projetos de Garanhuns e dar visibilidade, colocar numa vitrine de Rotary para que outros possam conhecer, outros possam apoiar e participar. Ok, doutor Stanley, fala um pouquinho do Rotary Club, da importância aqui em Garanhuns, né? Da quantidade de membros participantes também, dos principais desafios. Como é que está o Rotary hoje aqui? Bom dia, Tony, ouvintes, mais uma vez. Nós temos um trabalho, Tony, de muitos anos no clube, né, como associado. Fui presidente pela primeira vez na época da pandemia, que foi um grande desafio, porque a gente tentou fazer com que o clube não parasse, mas ao mesmo tempo a gente não podia se reunir, a gente não podia estar na linha de frente, em contato com as pessoas, mas mesmo assim a gente desenvolveu alguns projetos, alguns trabalhos para poder não ficar inerte naquele período, até porque era um período que muita gente precisava mais ainda de ajuda, precisava mais ainda de um clube de serviço, estar ali presente, né, atuante. Fizemos parceria muito grande, que a gente existe sempre com o Rotaract, que é um clube também vinculado ao Rotary, formado por pessoas mais jovens, e também tem um trabalho muito bom aqui na cidade, e a gente vem desenvolvendo vários projetos, hoje mesmo com a governadora Emanuele. A gente tem uma agenda aí grande, fechada, já fizemos a recepção dela no início da manhã, na entrada da cidade, no Marco Rotário, que temos ali perto do Pórtico de Garanhuns. Depois já passamos no Abrigo São Vicente, que é uma instituição que a gente tem uma parceria há muitos e muitos anos. Foi uma reunião muito boa lá com as irmãs, eles estão fazendo uma reforma, inclusive a gente conclama a sociedade local a ajudar. Todos aqui sabem do município de Garanhuns a importância do trabalho do Abrigo São Vicente para o município e para a região. Atualmente com 65 idosas, tem algumas vagas ainda que ela está segurando porque está uma reforma muito grande e o espaço está limitado, mas é assim, uma renovação grande do Abrigo São Vicente de Paulo. E foi começada, segundo a irmã,
sem verba suficiente para poder tocar aquilo, e é com a ajuda da população, a ajuda de voluntários, de pessoas até anônimas, e dos clubes de serviço. A gente é um parceiro frequente lá e que eu acho que vai concluir em breve. E temos ainda o roteiro daqui, quando saímos aqui da entrevista, levar a governadora em outros projetos que nós desenvolvemos junto na escola Jaime Luna, na Coab 3. Tem nossa vice-presidente, diretora lá da escola, faz ações muito boas, muito efetivas na comunidade. E depois na Movang, que é a Associação dos Moradores do Vale do Mundaú, que temos também muito trabalho em parceria. Sempre fazemos o Natal lá da Movang, campanha do agasalho. Então, assim, é coisa durante todo o ano que a gente vai pensando, vai se juntando e tentando ajudar e colocar em prática esse ideal de servir, que é o que nos move. Verdade, olha, pessoal, tá ouvindo agora, se você puder ajudar o abrigo, há uma necessidade grande, porque muita gente, mas tá com a aposentadoria, né, de uma idosa, não dá para nada, gente, né? E o serviço que o abrigo faz, eu conheço particularmente lá com a irmã Rita, com o pessoal, a gente vê muitas senhoras, né, já idosas, doentes, e assim, o abrigo tratando com toda dignidade, mas acima de tudo com muito amor, com respeito, com carinho. E que muitas vezes a família, por algum motivo, não tem a condição de dar uma atenção que é dada hoje dentro do abrigo. Então, para se saber o que é um abrigo, primeiro tem que conhecer. Porque, assim, é de fundamental importância. E os desafios de um abrigo de idosos são muitos, gente. Não é pouco, não. É muito mesmo. E a necessidade? Ela estava falando que, assim, não precisa ser nem só dinheiro. Se puder, com um saco de areia, cimento, tijolo, o que puder ajudar, pode ser com o próprio material, não é, Stanley? Isso. O que puder ajudar, eles precisam. Medicamentos, eles têm uma grande necessidade com medicamentos. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. É verdade. Olha, pessoal, é isso. Fala mais um pouquinho, assim, também do que já falou que Garanhuns, né, encantou, mas lá fora tem algum projeto interessante que esses projetos terminam migrando também para outros pontos, onde o Rotary atua? Tem, a gente tem um projeto, um dos projetos que eu acho muito bonito foi o Mobilidade para Todos. Junto com outros distritos no Brasil, aqui no Norte e Nordeste, a gente trouxe 480 cadeiras de roda. E a gente cadastra as pessoas que estão precisando de cadeira de rodas, e isso sempre através dos clubes, tá? E oferece a cadeira praticamente gratuita. Certo? Tem um pequeno custo, que é literalmente do trâmite de trazer elas. Mas a gente consegue trabalhar isso com parcerias, né? Com empresas e tudo. Além disso, tem vários outros projetos, como água potável, como meio ambiente, saúde materno-infantil. É uma das coisas mais bonitas que Rotary trabalha, que é a prevenção de doenças. Eu digo que as 7 áreas, para mim, são apaixonantes. E você ter noção que você não está... Porque fazer trabalho na comunidade já é bonito. Fazer trabalho na comunidade, em parceria com clubes internacionais que apoiam, você pegar aquela comunidade como o asilo que a gente foi hoje, e a gente poder mostrar na Europa o trabalho que Garanhuns faz aqui dentro do asilo, a gente consegue apoio internacional. E é esse o objetivo do Rotary. Trazer é como se fosse um farol de projetos, um farol das ações na comunidade. E para mim, a grande vantagem é trabalhar o rotariano, a família rotária. Independente da idade, a gente tem uma família. Os rotaractianos, que são os jovens adultos, os jovens profissionais que estão começando sua carreira. Você imagina nós rotarianos podendo ajudar esses jovens profissionais que vão ser o futuro. Eu não digo que é o futuro porque é o presente, né? Eles já estão. Mas nós podemos contribuir com esse crescimento profissional, exaltando muito a ética profissional. Esse é o nosso pilar, no primeiro objetivo do Rotary. Eu estive no evento de vocês agora há pouco e achei, assim, acima de tudo, um evento muito família, né? Até, eu acredito que o MEA, eu acho que da Hora Norte ainda, né? É isso? Sim. É uma empresa que existiu aqui há muitos anos atrás e ele veio de outro país, terminou ficando aqui no Brasil e tal. Mas não é só isso. Eu notei muitos casais
e casais assim com relacionamentos de muito tempo de vida. Então assim, um ambiente de família muito saudável, muito agradável, e todo mundo, até Dona Daci, ó, tá aqui ligando para mim, ó. Aí também é rotariana, viu, Dona Daci? Cheiro pra senhora, mora lá no prédio também. Mas, então esse clima harmônico, mas de dedicação, de causas nobres, né? De dedicação a causas, exatamente como você está falando. Como é que está a captação hoje dos jovens, né? Para que exatamente o Rotary cresça cada dia mais. Como é que é essa captação de envolvimento com o jovem aqui em Garanhuns, Dr. Stanley? Nós tentamos sempre, Tony, trazer a família, como o nosso governador falou, a família rotária, de trabalhar juntos, do prazer de estar ali, do companheirismo, de fazer as ações. Então é como você falou, principalmente a participação dos casais, foi até lema de gestões recentes que tivemos no nosso clube, que entrassem todos os cônjuges dos sócios que já ali participavam, né? E de integrar os familiares. Tem rotarianos que participam, seus filhos, com suas esposas, com seus maridos, também do nosso clube, nas festas, levar todos eles para poder se reunir, fazer aquele grande congraçamento, porque também nem tudo é só trabalho, a gente também se junta, se tem o prazer de conviver, de pensar novas ações, novas atividades. Depois das reuniões também sempre a gente tem um momento de descontração, a gente se reúne na AGA toda quinta-feira às 20 horas, e é quando a gente traça as nossas metas, a gente faz um balanço das nossas atividades. E tem também, como já foi dito, os clubes ligados à Rotary para também pessoas de idades mais baixas, como tem o Interact, o Rotaract. A gente tem aqui a parceria com eles, faz trabalhos muito bons em conjunto, e são também jovens muito bons, muito comprometidos, que têm tanto as suas atividades exclusivas, como muitas em parceria com o clube mais antigo que existe aqui em Garanhuns, o Rotary Garanhuns, há mais de 80 anos, e tem essa satisfação. Já passaram grandes nomes aqui da cidade, da história de Garanhuns, que deram a sua contribuição, e nós vamos chegando, vamos fazendo a nossa parte, outros vão entrando. É uma meta até a redução de idade média, né? A gente tem uma conta lá para poder justamente ter esses substitutos e esse pessoal com disposição, com garra, com vontade de fazer esse serviço, que é voluntário, não tem qualquer fim lucrativo. A gente paga as nossas mensalidades, a gente tira dos nossos bolsos para poder contribuir com várias ações. Tem os projetos internacionais que a gente tenta vir alguma coisa da Fundação Rotária, que é esse braço mundial do Rotary, né? Mas que não tem dinheiro de qualquer espécie de fora, de público, é tudo das nossas condições mesmo, que a gente tem esse serviço e essa prestação e esse prazer de servir na comunidade e estar ali junto para esse ideal que a gente busca. Olha, eu acabei de lembrar de um programa, que a gente tem um programa que são os intercâmbios. Acho que Rotary, todo mundo liga os intercâmbios, lembra? E é um intercâmbio novo que está surgindo, quer dizer, novo eu digo porque tem 12 anos. O intercâmbio de jovens, ele tem mais de 50 anos. Mas esse novo é para jovens profissionais, que a gente, Rotary, abre a oportunidade. Imagina nós, hoje, né, se a gente tivesse tido essa oportunidade de ir para um outro país e ver a sua profissão, conhecer um pouquinho, fazer visitas profissionais, vocacionais, e ter essa oportunidade de ver, por exemplo, eu sou hoteleira, adoraria ter ido conhecer hotéis na Europa, na Áustria, enfim, conhecer hotéis. Imagina o radialismo. Como é que é isso hoje? Então, hoje, o Rotary está trabalhando isso para esses jovens profissionais. É uma rede de relacionamento. A gente está recebendo agora 3 taiwaneses que a experiência dele, a profissão deles é tecnologia. Um é programador, outro é design, mas na área de tecnologia. E está conhecendo a tecnologia, como é que a nossa área em tecnologia nos 3 estados. Eles estão visitando todas as cidades. Temos uma publicitária em Natal, já tivemos professores, médicos, odontologistas, engenheiros, de profissões diferentes. Do mesmo jeito que a gente manda esses jovens profissionais para passar de 1 a 3 meses em algum país, conhecendo sua profissão,
tendo um pouquinho de uma visão diferente, né? De um ângulo diferente. A gente teve uma advogada, promotora, inclusive, foi para Portugal, passou 3 meses lá conhecendo o direito lá, o direito da vara de família, teve a oportunidade de visitar universidade, viu a área dela por diferentes ângulos. E eu acho que esse é um dos projetos mais bonitos, porque a gente usa a nossa rede de contato, a nossa rede de relacionamento, né? Para aprimorar cada vez mais o profissionalismo. Que coisa boa. Para o pessoal que deseja conhecer mais, que ficou interessado, né? Muita gente em casa agora que tem um Instagram, um canal que possa ter acesso. E também assim, para participar do Rotary, qual o caminho até você chegar e ser um membro? Vamos lá, tem uma página, a gente tem um site internacional, tem um site local, que é rotary.org.br. Mas também tem o Instagram, né? Tem as redes sociais. E quem quer ir conhecer presencialmente, tem os clubes. Eu acho que Stanley pode melhor do que ninguém falar um pouquinho. E Rotary precisa primeiro ser convidado, né? Então você conhece, na página do Rotary Internacional, você pode até se inscrever, falar do interesse, falar de quem você é. E os rotarianos os convida para conhecer um pouquinho e conhecer. E é sempre com base em convite. Stanley, como é que é aqui em Garanhuns? Aqui na cidade, nós temos aqui no Instagram a página Rotary Clube, sem o E no final, Garanhuns, e Rotaract Garanhuns. Tem as páginas também do distrito, Rotary 4500BR, e nós nos reunimos nas quintas-feiras às 20 horas na AGA. Não é toda semana que é feita presencialmente, às vezes é mantido dependendo dos compromissos das pessoas naquela semana online. Mas pode entrar em contato, mandar uma mensagem pelo Instagram, uma pessoa que queira ver o dia da gente se reunir presencialmente e conhecer o clube como convidado, para fazer parte realmente, é como a governadora falou, que precisa de um convite, uma aprovação formal, uma posse formal, como vamos ter até alguns hoje que serão empossados hoje à noite na nossa reunião. Mas todos são bem-vindos, todos são convidados que queiram conhecer de variadas faixas etárias. Pode mandar uma mensagem pelas redes sociais que a gente vai entrar em contato, a gente vai apoiar no que for preciso. Se for um jovem que tenha o interesse do intercâmbio, se tiver condição, a gente vai buscar no distrito essa possibilidade, vai dar os canais de habilitação, de entrevista, de documentação, do que for preciso e a gente puder contribuir de alguma forma. A gente tem que falar aqui desse intercâmbio Rotary, né? Há muitos anos ela passou um ano lá fora também, ela sabe disso. A forma das famílias como te acolhem. Primeiro, onde estão te colocando, ou seja, num lar que há respeito, né? Há toda uma responsabilidade com aquele jovem que é acolhido lá fora. E isso eu acredito que é um dos grandes pontos fundamentais do Rotary, não de hoje, mas de muito tempo. Achei sempre interessante essa questão de você sair da tua família para ser acolhida por outra família que tem total responsabilidade com você, cuidados, né? Como se estivesse aqui dentro do Brasil. Exato. Tony, eu posso dizer que o intercâmbio, ele é uma experiência única. E não é nem só para quem viaja. A família que recebe, ela faz o intercâmbio também. Porque você receber um estrangeiro na sua casa e tratar como filho, porque ele se torna filho. Eu, por exemplo, eu tive minha filha, né? Me separei, então fui mãe solteira. E eu não queria que ela ela crescesse filha única. Eu queria que ela aprendesse a dividir o espaço dela e sempre tivesse um irmão. O que é que eu fiz para isso? Eu abri minha casa para o Rotary e saí recebendo. Hoje eu tenho mais de 55 filhos no mundo. O dia mais emocionante para mim é o Dia das Mães. Você recebe mensagem de todos os lugares, Feliz Dia das Mães, mensagem, recordando filhos que eu tive agora em Taiwan. Minha filha foi me buscar no aeroporto com um chá que eu amava. Então ela chegou lá e disse assim, você saindo do avião e recebendo ela com guarda-chuva, porque a cidade estava chovendo, me levou para conhecer os pais dela, que eu não te conhecia. Ela morou comigo há 20 anos atrás. Então, você manter um relacionamento com a taiwanesa que mora do outro lado do mundo, e ela manda, ela liga, ela chama minha avó de voinha, de voinha. Então, ela mandou, sabe que no dia indo embora com todos aqueles mimos, não me deixou um dia que eu estava em Taiwan sem me ver. Ia de manhã, ia de noite, a hora que ela pudesse. E isso é filho na Argentina, é filho nos Estados Unidos, no Canadá.
É você literalmente, quando eles saem, eles deixam um pedacinho deles conosco e levam um pedacinho nosso com eles. Exato, né? Aquilo que você deu, né, volta de uma forma única, né? Como eu imagino como você ficou feliz, né? De chegar lá, além da presença dela, tem um chazinho aqui também, ó, que eu lembro de você, ó, 20 anos passaram, mas o que é bom não passa, né? Fica dentro do coração para sempre. Minha gente, sejam bem-vindos sempre, tá? A porta sempre aberta aqui para vocês do Rotary. E agradecemos muito pela participação de ambos aqui nessa entrevista, que inclusive está lá no canal do YouTube também, está sendo transmitida ao vivo. E eu vou mandar o link para vocês aqui, tá? O pessoal que está aí ouvindo a Marana também pode ir no nosso site também, tem o link da entrevista lá. Foi um prazer, Tony. Agradecemos o espaço e a entrevista. Muito obrigada pela oportunidade. E sempre que estiver por aqui, eu venho visitar. Estarão em casa. Tá joia? Agradecemos então a presença da governadora do Distrito 4500 do Rotary Internacional, Emanuele Barreto, e do presidente do Rotary Garanhuns aqui, o Dr. Stanley. Foi uma oportunidade de conversar um pouquinho de perto, né, sobre o trabalho de uma instituição que há décadas transforma vidas por meio do voluntariado, da solidariedade e do compromisso com a comunidade. Daqui a pouco tem Júnior Paulino com você aqui na 102.3. A todos um excelente dia. Continue ouvindo Marando, a rádio que todo mundo ouve.